A partir do versículo 45. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está na casa. Glória a Deus. Glória ao Pai. Ele estava falando aqui desde o início, desde Ele está falando aqui nos nossos corações. Nós temos que estar atentos como o Espírito Santo diz à igreja, né? Aleluia. Mateus 24, a partir do versículo 45. Glória a Deus. O sermão continua. A parábola dos dois servos. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. O sermão, né? O Senhor Jesus, Ele está aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor, instruindo o povo, irmãos. Instruindo o povo acerca do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim, né? Mateus 24, a partir do versículo 45. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separar-o-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dente. Amém? Pode ser. Aleluia, Deus Santo. O Senhor Jesus, irmãos, Ele é claro no que Ele ensina, né? Louvado seja Deus. Glória. O Senhor Jesus, de maneira nenhuma, Ele ensina dentro da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, que você venha se preocupar com bens materiais. Ele não ensina sobre isso, irmãos. Ele ensina sobre o reino dos céus. Que a gente venha nos preocupar. Aleluia, Deus Santo, tem que buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Porque até nas coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. Glória a Deus. Você vê aqui no primeiro versículo, ele fala: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esse servo fiel, irmãos, é aquele crente que entregou a sua vida para Jesus. Aleluia, Deus Santo. E não olha nem para a esquerda nem para a direita, mas continua olhando para Jesus. Passa e passar, louvado seja o nome do Senhor. Venha o que vier, Ele vai estar conosco. Vai estar firme na sua fé. Aleluia, Deus Santo de Israel, porque, irmãos, nós temos que vigiar. Temos que vigiar em todo tempo, porque o inimigo ele é implacável. Ele, todo tempo, ele trama. Glória a Deus. Aleluia, Deus Santo de Israel, para tomar a tua coroa. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que coroa é essa? A coroa da vida, irmãos. Aleluia, o direito de você ser o herdeiro de Deus na eternidade. Louvado seja Deus. E Ele coloca muitas armadilhas conforme a nossa caminhada. Louvado seja Deus, aleluia. Ele coloca muito tropeço no caminho, que é para retardar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus Santo. Glória a a tua vitória. Glória a Deus. Que é para que você não venha. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus Santo, se fortalecer cada
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ele começou, aleluia, Deus Santo, viveu uma vida dissoluta, né? Bebendo, né? Com os devassos, né? Louvado seja Deus. Hoje ele fala o mundo, né? Louvado seja Deus. Bebendo, né? Aleluia, Deus Santo, fazendo coisas desagradáveis aos olhos do Senhor e achando que aquele Senhor dele estava vindo. Louvado seja Deus, pensando que o Senhor veio. E o Senhor veio. Aleluia, Deus vivo. Não podemos de maneira nenhuma, irmãos. Aleluia, viver uma vida dissoluta. Louvado seja Deus, sentar na mesa dos escarnecedores. Santo é o Senhor, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, como diz no Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda seguindo conselhos, nem se depende dos pecadores, e nem se assenta a roda dos pecadores. Santo é o Senhor, aleluia. Irmãos, não se detenha, não queira ter amizade com o ímpio, irmãos. Não queira ter comunhão com o ímpio. Aquela pessoa que bebe, que chora. Louvado seja Deus, não conhece a Deus. Você, como homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, louvado seja o Senhor. Você não pode ter ele como seu amigo íntimo. Está sentado na mesma mesa com ele. Você está sentado com Satanás. Aleluia, Deus Santo de Israel. Você não pode de maneira nenhuma se sentar naquela mesa com ele. Muitas das vezes você pensa, não, eu vou me sentar com ele, porque eu vou ver se eu trago ele para a igreja. Não se sente com ele, porque o que usa ele, o que está com ele é o Senhor. É o ser que sabe como enganar. Louvado seja o nome do Senhor. Fuja, irmão, fuja da aparência. Glória, glória, glória. Aquele seu ali, aleluia, ele começou a dar ouvido, louvado seja o nome do Senhor, a quem não deveria dar. Santo é o E Senhor. aí ele já estava todo enrolado, fazendo tudo que não agradava ao Senhor dele. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a gente temos que vigiar, irmãos. Louvado seja Deus. Não se assente, louvado seja o nome do Senhor. Não tenha comunhão com ele. Não tenha, aleluia, louvado seja Deus. Comunhão com Deus. Se você anda com ele, a tendência é você ficar igual a ele. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Se você anda com pessoas espirituais, homem de Deus de oração, se você anda com mulher de Deus de oração, louvado seja o nome do Senhor, a tendência é você ficar melhor do que ele. Aleluia, mas se você corre o risco de ficar pior do que ele. Isso é verdade. Louvado e agradecido seja. E o Senhor Jesus, ele adverte aqui na palavra, para você não ter comunhão com ele. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Muitas das vezes ele começa a zombar, o ímpio começa a zombar e escarnecer do povo de Deus. Começa a apontar os erros, louvado seja o nome do Senhor, e você ali sentado com ele, muitas das vezes fica calado, não consegue nem dar uma palavra, porque você está aí do lado dele. O que você vai falar para ele se você está ali praticando tudo que ele está também, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como é que você vai dar uma palavra para ele? Ele mesmo vai te repreender. Ué, você está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Quem é você para falar? E devemos ser servo prudente, servo sábio, louvado seja o nome do Senhor, que fuja da aparência do mal. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluia, Santo é o Senhor.
do Senhor. Isso aí é que traz o mal. Aleluia, porque aquilo ali é uma coisa que você nunca vai se saciar. Quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer ter, mais a pessoa quer ter, irmãos. E aquilo ali afasta você do Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você tem o que comer e o que vestir, glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque tudo que a gente adquirir aqui na terra vai ficar por aqui. Sim, é verdade. Nós temos que nos preocupar em ser rico para praticar boas obras, procurar fazer o bem, não olhar a quem. Louvado seja o nome do Senhor. Se o seu inimigo, louvado seja Deus, aleluia, está te perturbando, louvado seja Deus, não trate ele da mesma forma, não trate ela da mesma forma que ele está tratando você. Trate diferente. Aleluia, Deus Santo, não deixe que mágoa, rancor fique dentro do seu coração. Glória a Deus. Se irá naquela hora é normal. Glória! Mas não permita que a ira fique dentro de você. Amém. Louvado seja Deus, porque ela causa uma ferida dentro da pessoa. Louvado seja Deus. A ira, irmão, o ódio. Glória a Deus, isso tudo traz doença no corpo da pessoa. Glória, Jesus. O ódio, irmão, louvado seja Deus. A falta de perdão, ela seca os ossos. Aleluia, não aceite de maneira nenhuma, louvado seja Deus, que mágoa, contenda, ira dentro do seu coração. Você se irou aquela hora, se irou. Vai lá, ora, pede perdão do Senhor e fala: Senhor, me lava, me limpa. Purifica o meu coração, porque eu não quero guardar vida dentro do meu coração. O nosso coração, irmãos, é o depósito do bem. Nós temos que ser dispensa das coisas boas. Aleluia. Se alguém vier até você, você vai ter uma palavra boa para dar àquela pessoa. Santo é o Senhor. Aleluia, Deus Santo. O Espírito Santo vai te dar uma palavra que venha de conta a necessidade daquela vida. Louvado seja Deus. E se você está irado, está iracundo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como o Espírito Santo vai te usar. E o nosso corpo não é templo de guardar mágoa nem rancor. É templo do Espírito Santo. Nós somos templo de Deus, morada de Deus. Meu Deus! Aleluia, Deus Santo de Israel. E o reino dos céus, amado, louvado seja Deus. Esse Senhor, que o Senhor Jesus estava falando aqui, é Ele mesmo, irmãos. Ele estava falando dele mesmo. Aleluia, santo é o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele veio, louvado seja o nome do Senhor, para o que era seus, que era o povo de Israel, e eles não receberam, rejeitaram o Senhor. Aleluia. Poucos receberam o Senhor, né? Foi rejeitado por aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo que até conhecia as Escrituras, louvado seja o nome do Senhor, tinha uma sabedoria dentro. Glória! Aleluia, mas eles não reconheceram o Filho de Deus. Eles pensavam, estão esperando até hoje, que Jesus, né, viesse com muita riqueza, né, louvado seja o nome do Senhor, viesse acabando com os inimigos, desfazendo tudo. Não foi assim. Jesus veio pregar o amor. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Ele falou: louvado seja o nome do Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. E se ele tiver sede, dá a ele de beber. Porque é assim o reino dos céus. O reino do céu é assim. Nós não somos merecedores de nada. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido seja Deus. Não pense, louvado seja Deus, que tem um melhor do que o outro, que perante os olhos do Senhor. Sim, meu Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Aleluia, que faz a separação, louvado seja o nome do Senhor, é você se separar do mundo.
aceitar Jesus como Salvador da sua alma e procurar se separar daquilo que o mundo oferece. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, né, está escrito lá em São João, louvado seja o primeiro, a partir do versículo 11, está escrito: Ele veio para que era seus, e os seus não lhe receberam. Mas todos aqueles que lhe receberam, Ele lhes deu o poder de ser feito filho de Deus. Irmãos, aleluia, o ser humano, até ele ter o encontro com Jesus, ele é uma criatura. É uma criatura. A criatura é uma coisa e ser filho é outra. Olha! Louvado seja Deus. Há uma grande diferença. Ih, pai! Há uma grande diferença em ser criatura e chegar a ser filho. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Porque a criatura não obedece, Ih, pai! mas o filho Santo é o Senhor. obedece. Ai, ai, glória, Seu pai! Pai, Glória ao procura poder andar santo de dentro da Deus. palavra. Louvado seja Santo Deus. Jesus, aleluia. Então, amado, Jesus deixa bem claro, Glória! lá em São João 1, a partir do versículo 11, o 11 e o 12. Aleluia, que para você Ai, ser ai, filho de ai, ai, Deus, ai, ai, tem que pai! receber Ele como Salvador. Aleluia, Senhor. Até você não abrir o seu coração, não receber Ele como Salvador. Aleluia, da sua Ai, alma, glória, você pai! não é Salve! Santo é o Senhor. Mas o Senhor Ih, pai, ama as salve, criaturas. Ama tanto que deu seu Filho Jesus. Aleluia, Deus Santo, para resgatar lá do lamaçal do pecado, né? De onde as criaturas estão. Aleluia, fazendo coisas desagradáveis ao Senhor. Né? Aleluia, destruindo o seu corpo com vício, com bebida, com coisas desagradáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o filho, deixaram falar isso, né? O filho, ele vai zelar do seu corpo. Glória! Né? Vai procurar fazer a vontade do Pai. Santo! Vai andar na presença do Glória! Senhor, se separando do mundo. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Como a gente vem para a presença do Senhor, que a gente sai lá do mundo, Glória! a gente Pai! tem muitos costumes, irmãos. E nós temos que deixar todos esses costumes para trás. Obrigado, Jesus. Aleluia. Porque senão a gente não entra no reino dos céus. Bendito é o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Porque o povo, louvado seja o nome do Senhor, quando saiu do Egito, aleluia, Deus Santo de Israel, eles foram libertos da escravidão. Aleluia, diferente não é conosco hoje. Nós também fomos libertos da escravidão, né? Fomos libertos, louvado seja o Senhor. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque o Senhor Jesus nos alcançou, nos libertou, nos transformou, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o povo saiu lá do Egito, irmão, louvado seja Deus, aleluia, eles começaram, louvado seja Deus, querer voltar para trás quando as dificuldades apareciam. Irmãos, aceitar Jesus não é mar de rosa. Você vai passar momentos difíceis. Santo é o Senhor. Aleluia, Deus Santo. O Senhor Jesus, ele falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai ter aflição. Muitas das vezes as pessoas falam: não aceite Jesus, que você não vai mais passar por luta. Glória a Deus. Irmãos, não se engane com isso, porque Jesus não falou isso. Você vai passar por luta, vai passar por aflição, sim. Santo, santo. Mas o Senhor é com você na sua luta, na sua peleja. Bendito é o nome de Jesus. O ruim é a gente está lá fora do mundo, e quando se levanta a luta, louvado seja o nome do Senhor, você não teve uma pessoa para te ajudar.
presença do Senhor, servindo ao Senhor, continue firme. Glória a Continue firme que você só tem a ganhar. Você não tem a perder, só tem a ganhar. Louvado e engrandecido seja Deus. Não se desvie nem para a esquerda. Permaneça firme, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque se você olhar para trás, você perde, louvado seja Deus. Aleluia. Aquele servo, louvado seja Deus. E outrora serviu ao Senhor. E ele olhou para trás. Aleluia, Deus Santo abandonou o Senhor dele. E foi viver, aleluia, com o Senhor. Ele perdeu, louvado seja o nome do Senhor. A recompensa dele, louvado seja Deus. Venceu a saga lá naquele lugar de tormento. Aleluia, onde a louvado seja Deus. Aleluia, Senhor Jesus manda. Louvado seja Deus, que a gente não tenha o ímpio como inimigo nosso, né? Louvado seja Deus, devemos tratar ele, louvado seja Deus, normalmente, louvado seja o nome do Senhor, mas não podemos fazer eles somos separados. Do Egito o Senhor já nos tirou, né? E o Senhor fala, seja santo, porque eu sou santo. É ser santo. Ser santo é ser separado. O caminho é largo, louvado seja Deus. Ele é largo, você pode fazer de tudo, irmãos. Mas naquele grande dia, você vai ver a diferença. E a porta lá é estreita, não entra bagagem. Aleluia, Deus Santo. Devemos louvado seja o nome do Senhor. Senhor, me prepare. Me faça verdadeiro cidadão do céu. Verdadeira cidadã do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Não queira andar com os homens. Não queira fazer o que eles fazem. Porque eles são cegos. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não conhecem a palavra. Eles não conhecem o nosso dever. Aleluia, é orar por eles. Entregar eles ao Senhor. Para que o dia e uma hora o Senhor, o Espírito Santo, convença o pecado da justiça e do juízo. Traga eles para a sua presença. Aleluia, Deus Santo, Deus Santo. Glória a Deus, não se iluda com o mundo, irmãos. Não se iluda com o mundo, porque o final dele é a morte. Seja Deus. Mas fique firme. Dias difíceis vem por aí, mas fique firme. Fique firme. Não se apostar na fé. Aleluia, procure se fortalecer. Na graça e no conhecimento. Examine a palavra. Aleluia, Deus Santo, examine a palavra. Procure andar nela, se fortaleça. Louvado seja o nome do Senhor. Ore, jejue, louvado seja o nome do Senhor. Fique firme, porque o Senhor Jesus, não sabemos o dia e a hora que Ele vai chegar para arrebatar a sua igreja. Mas enquanto Ele não vem arrebatar a igreja, irmãos, aleluia, Deus Santo, as almas estão sendo colhidas, irmãos. Estão sendo colhidas. Muitos deitaram ontem e não levantaram hoje com vida. Aleluia, e a alma dele vai para onde? Vai lá, presta conta. Aquele com Jesus foi para seio de Abraão, louvado seja Deus. Aquele que morreu sem Jesus, aleluia, louvado seja Deus, vai lá para o lugar de tormento. É o que está escrito aqui no primeiro versículo, né? Aleluia, de Mateus 24, aleluia, o versículo 40.
Louvado seja Deus. O versículo final, né? Louvado seja Deus. Nem daí louvado seja o nome do Senhor. Lá é só pranto e ranger. Então nós devemos ter cuidado, irmãos. Zelar pela nossa vida. E que adianta você passar um tempo aqui na terra, né? Louvado seja Deus. Cheio de dinheiro, cheio de riqueza, cheio de coisas, né? Louvado seja o Senhor. Aleluia. E quando você fechar os olhos aqui e for para a eternidade, porque lá é eterno. Aleluia. Lá a alma não, né? Não existe morte lá, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lá a pessoa vai viver eternamente. Aleluia. Se for por Jesus, vai viver com Ele eternamente. Louvado seja Deus, gozando da perfeita paz. E se a pessoa for lá para o lugar de pranto e ranger de dente, vai ser, aleluia, sofrimento eterno. Louvado seja Deus. Então nós devemos pensar, devemos refletir, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E procurar andar no caminho estreito. Né? Procurar fazer a vontade do Senhor, porque a vida no altar do Senhor, aleluia, e avisar, né? E avisar os nossos, louvado seja Deus, avisar quem a gente, né? Deus deu a oportunidade que nós temos que tomar posse do passaporte. Porque sem esse passaporte você não entra no céu. E o passaporte é Jesus, irmãos. Ele fala lá em São João 14, versículo 6. O próprio Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus, aleluia. Ele é o vivo caminho, né? Devemos ir por ele, louvado seja Deus. Se você ainda não tem esse passaporte, você procura receber ele. Procura colocar tua vida no altar, viver uma vida, um pedacinho do céu que na terra. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, viu? Fique com essa palavra, minha, mas é do Senhor. Amém? Orar a Jesus.